Olá, eu sou o Pai Paulo de Aruanda, de São Luís do Maranhão. Eu sou membro da coordenação da Rede Nacional das Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, RENAFRO, aqui no meu estado, e estou na coordenação do Fórum de Homens de Axé do estado do Maranhão. Peço a todos vocês que acompanhem este vídeo até o final. Antes de qualquer coisa, peço bênção à minha ancestralidade, ao mesmo tempo que agradeço a ela por permitir que eu ainda esteja aqui hoje para gravar este vídeo. E ao mesmo tempo peço bênção a todos e a todas a quem de direito eu devo tomar. Esse vídeo ele não poderia ter outro tema, outro assunto que não fosse o assunto de agora, relacionado à pandemia do coronavírus. E é uma tentativa também de fazer uma reflexão com o povo de Axé do Brasil, com meus irmãos, com minhas irmãs, no sentido de que a gente precisa estar muito atento aos acontecimentos de agora. Antes de qualquer coisa, a gente orienta e aconselha a todos e a todas, por amor à vida dos nossos mais velhos, que mantenhamos o isolamento social, a quarentena, como está sendo anunciado ou orientado pelas autoridades sanitárias do Brasil e pelas autoridades ligadas à Organização Mundial da Saúde, OMS. Ao mesmo tempo também que reforçamos a ideia da higienização, né, que são ações que as próprias autoridades de saúde estão alertando, que devemos manter esta higienização, lavando a mão, usando álcool gel e usando as máscaras. Que, pelo que orientam as autoridades sanitárias, é a única forma de combater, neste momento, a pandemia espalhada pelo mundo todo. Então, vamos manter o isolamento social, vamos praticar todas as higienizações que as autoridades estão recomendando. Porém, a gente precisa também fazer uma outra análise aqui. A gente sabe que a pandemia, que está gerando uma crise sanitária no mundo, ela está trazendo também outras consequências e crises em outros sistemas. Eu quero falar aqui da crise social que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a quarentena, o isolamento social, as atitudes e decisões tomadas pelos governos, dos governadores e prefeitos das cidades do Brasil e dos estados do Brasil, são orientados pelas autoridades sanitárias. Nós precisamos então cobrar e estar atento às decisões tomadas pelo governo federal, que decretou estado de emergência já há mais de 30 dias, vem anunciando, reanunciando, modificando ações, né? Parece que o governo federal está vivendo um dilema muito grande, que é proteger a vida ou proteger a economia, né? E nós já entendemos que, nesse momento, o fundamental é proteger a vida, para no futuro, garantir que a economia seja fortalecida. As atitudes e decisões do governo federal, até agora, não passaram de mero fake news. É o que eu penso. O governo federal vai na televisão, diz uma coisa de manhã, de tarde modifica o que disse, e até agora, concretamente, nada foi apresentado que possa defender as populações mais carentes do Brasil. Até aquele reajuste, aquele apoio financeiro que seria de R$200, que passou por 600 graças a uma motivação do Congresso Nacional e da ação de políticos mais comprometidos com as populações mais pobres, mesmo esta atitude, o governo federal ainda não tem muito claro como vai resolver, a despeito de já ter há 30 dias liberado recursos para bancos, para o baronato brasileiro, se assim a gente pode chamar. Então já liberou recursos para o baronato, para as elites, para uma meia dúzia de megas investidores e empresários,
mas não consegue fazer com que o apoio social chegue na ponta aonde mais precisa. Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Aqui não se trata, nesse momento, meu irmão, de falar de fazer política partidária. Eu acho que nós precisamos descer do palanque. O governo federal também precisa descer do palanque e entender que o governo é do povo brasileiro. Ele governa uma nação chamada Brasil, uma nação da qual mais de 70% da sua população vive nas periferias das cidades, vive nas favelas, vive nos guetos. A maioria da população brasileira vive de salário mínimo ou vive da informalidade. O governo precisa pensar nessas pessoas. E eu digo isso porque quando eu olho para essas pessoas, eu também estou olhando para nós de religiões de matriz africana, como nós vivemos no Brasil, aonde nós estamos no Brasil. Nós somos negros, mulheres, LGBTs, nós somos a população, na grande maioria, a população mais pobre. Então o governo precisa se preocupar conosco. O governo tem que parar de fazer charme, fazer coisas, dizer coisas que não vai fazer. Parece que o governo brasileiro está no estado fazendo uma aposta muito perigosa. Muito perigosa. O governo brasileiro está pagando para ver. Então, meu irmão, é hora de a gente, enquanto cidadãos, também, mesmo nos mantendo em casa, mas usar as redes sociais, usar os mecanismos de comunicação de massa que estão à nossa disposição para cobrar do governo federal uma atitude que venha no sentido de acalentar um pouco a dor e o sofrimento das populações mais pobres do Brasil. Defender a vida, defender a soberania nacional, hoje é defender a vida, defender a independência brasileira, defender a vida e defender o comércio, o capital, é defender a vida hoje. Porque se não defender a vida, não vai ter tempo para defender o capital. Aqueles nossos irmãos e nossas irmãs, uma parte da população brasileira que não acredita na pandemia, tenho dito que a gente só vai acreditar quando a dor for na nossa própria casa. Eu espero que ninguém passe por isso. Eu, particularmente, não passei e rezo todo dia para que os mais próximos de mim não cheguem a óbito ou não tenham que enfrentar essa situação. Então é hora, meu irmão, minha irmã, de nós nos darmos as mãos. E é hora de nós, com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa crença, pedir às nossas ancestralidades que também olhe por nós, olhe pela população brasileira. Nós não podemos, não devemos nos dividir. Nesta hora não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. Todos são iguais diante desta situação em que o mundo está vivendo. Porém, nós temos que cobrar do governo brasileiro ações que possam minimizar a dor e o sofrimento de quem está na periferia. Eu não poderia não poderia concluir esse vídeo sem um salve muito especial, né? Um agradecimento muito especial a todos e todas aqueles profissionais que estão colocados na condição de atividades essenciais e que estão enfrentando na linha de frente esta guerra que nós estamos vivendo. Aos médicos, enfermeiros, garis, aos caminhoneiros, que devem continuar se movimentando para que a população brasileira tenha o que comer daqui a pouco, para que não tenha um desabastecimento e que precisam também tomar os necessários cuidados para cumprir a sua função. A todos vocês que estão na linha de frente, nosso aplauso, porque vocês merecem os nossos aplausos. A todos nós aqui, aos meus irmãos das religiões de matriz africana, eu peço que a gente reze, que a gente não pare as nossas orações. Nossas casas estão fechadas, mas o nosso axé é de movimento. Então, de onde a gente estiver, a gente deve pedir às nossas divindades e às nossas entidades que nos apoiem, que nos ajudem, que apresentem, que nos acompanhem nessas horas de sofrimento. É isso, meus irmãos e minhas irmãs.
Vamos estar atentos e cobrar das autoridades federais do Brasil que tomem atitudes e decisões que possam favorecer a nossa população. Quero também, de alguma forma, agradecer aos governadores dos estados do Brasil, aos prefeitos que estão lutando com as armas que têm, com responsabilidade, para que esta pandemia seja combatida. Nós sabemos que haverão muitos casos de contaminação. É possível que exista um número muito grande de óbitos, mas é preciso que a gente lute agora, que a gente tenha decisões políticas agora, que a gente tenha atitudes agora, para que o futuro seja menos dolorido. É isso, meus irmãos. Se você ficou até aqui, até o final do vídeo, eu quero agradecer, quero dizer que estamos aqui, continuaremos vigilantes e, dentro do possível, estaremos sempre informando os nossos irmãos e as nossas irmãs e o povo brasileiro, aquele que mais precisa diante dessa epidemia do coronavírus. Que o nosso Pai, o nosso Senhor da Saúde, não nos abandone nem na saúde e nem da doença. Um axé a todos e um abraço carinhoso a todos vocês e a todas vocês.